Espécies diferentes embarcam em contínuas e árduas jornadas pela savana, indo de uma fonte de água a outra simplesmente para sobreviver. Em nenhum outro lugar do planeta, tantos animais embarcam em tamanha jornada. E em nenhum outro lugar a migração é tão perigosa. Com predadores em cada canto e perigo até mesmo dentro de sua fonte de sobrevivência, não é de se admirar que muitos animais acabem não resistindo. Para contextualizar essa migração, observemos um modelo típico de migração dos gnus ao longo de um ano. Percorrendo enormes distâncias durante vários meses, esses animais circundam o Parque Nacional do Serengeti, indo de uma fonte de água a outra. Eles têm que se deslocar continuamente. De certa forma, esses animais funcionam como o calendário da natureza, aparecendo num local diferente todo mês. Assim, os gnus são os maiores viajantes da natureza. Mas quando esses grandes viajantes se juntam às zebras, eles se tornam um dos maiores espetáculos já vistos na natureza. Mas ao longo do trajeto, os gnus passam por diferentes animais africanos, como os hipopótamos. Apesar de parecer pacífico, o hipopótamo é um dos animais mais agressivos e imprevisíveis da África. Seu contínuo bocejo, na verdade, é uma forma de intimidação. Os hipopótamos gostam de se agrupar em manadas de até 100 membros. Essas manadas normalmente são lideradas por um macho dominante. O animal adulto pode pesar até 3 toneladas e pode correr até 30 km por hora. O hipopótamo adulto pode prender a respiração por até 20 minutos, nadando ou caminhando pelo leito do rio para evitar perigos. O nome hipopótamo é derivado do grego antigo e significa cavalo do rio. Os hipopótamos passam muito tempo dentro da água, mas também podem passar vários meses seguidos fora dela, no mato. Após passar a maior parte do dia dentro ou perto da água, os hipopótamos se deslocam terra dentro à noite para pastar. Para muitos animais, esse rio de correntes ferozes seria muito perigoso, mas os hipopótamos se sentem em casa aqui. Na água ou na terra, aqui na África, podemos encontrar alguns dos animais mais fascinantes do planeta, como o leopardo. Os leopardos são criaturas misteriosas e graciosas. E passam a maior parte da vida sozinhos. Eles gostam de caçar à noite para se esconder e evitar o calor do dia. Essa fêmea percorre seu território lenta e furtivamente, usando a pelagem para se camuflar e se aproximar o máximo possível da presa antes de atacar. Vamos segui-la enquanto ela procura o jantar em meio ao matagal. Essas aves distraídas não perceberam que o leopardo está à espreita. Ela está cansada demais para caçá-las no calor do dia e prefere descansar. Então, essas galinhas da Angola podem continuar vagueando pela savana e fazer uma visita à família de zebras. A zebra passa a maior parte do dia pastando. Ela pode parecer sozinha aqui, mas na verdade faz parte de um grande grupo. Esses são os familiares e amigos da zebra. Eles gostam de ficar juntos, porque, diferentemente do crocodilo e do leopardo, são muito vulneráveis. Como muitos outros animais da savana, as zebras são muito dependentes da água e do capim e passam grande parte do tempo migrando para estar sempre perto de alguma fonte de alimento. Elas ficam mais à vontade quando têm algum lugar para se refrescar e beber água.
mas costumam esquecer que os crocodilos estão sempre de olho nelas. As zebras são parentes próximos dos cavalos. São grandes ungulados de dedos ímpares adaptados à velocidade e migrações de longa distância. As zebras costumam medir de 1,20 m a 1,40 m na altura dos ombros. Esse rinoceronte negro está vagueando sozinho em busca de água potável. Apesar de se adaptar bem às situações de seca, ele precisa encontrar água logo. O chifre afiado parece assustador, mas na verdade ele é herbívoro e se alimenta de ramos, galhos e outros vegetais em vez de comer carne. Os rinocerontes só são agressivos quando incomodados, mas foram caçados pelo homem durante séculos devido ao alto valor dos chifres. Por isso é uma das espécies mais ameaçadas de extinção do planeta. Outro herbívoro que habita a savana é a desafiadora da gravidade, a girafa. É o mamífero mais alto do planeta hoje, atingindo a altura colossal de 6 metros. Apesar de as girafas passarem muito tempo em grupos, elas não têm laços profundos entre si. Aqui vemos uma girafa se alimentando das folhas de uma acácia. Só o pescoço dela mede 2 metros e ele evoluiu por milhões de anos para que ela pudesse alcançar as folhas das árvores mais altas. Os olhos grandes e protuberantes da girafa proporcionam um campo de visão amplo e panorâmico, facilitando a localização de predadores. Além do pescoço extremamente longo, a língua da girafa pode chegar a 50 centímetros de comprimento. Assim como a impressão digital humana, cada girafa tem uma pelagem única. Essa pelagem complexa serve para a girafa se camuflar e evitar ser vista por predadores. Como você pode ver, não falta alimento nessa área. E isso é bom para a girafa e sua família, porque elas precisam comer muito, se alimentando não só das folhas, mas também dos ramos, que contêm mais cálcio e proteínas, dos quais a girafa precisa devido à sua taxa de crescimento. Ela também gosta de comer capim, arbustos e frutas. Ou seja, as girafas são animais gulosos e comem cerca de 34 quilos de folhagem todo dia. A girafa digere as folhas e demais vegetais que come de forma semelhante à das vacas. Ela gosta de mastigar bem a comida e engolir para digeri-la parcialmente e depois devolver o alimento à boca para continuar mastigando. Para satisfazer seu apetite sem fim, a família se desloca para o próximo conjunto de árvores. Mas há outros animais incríveis para conhecer na África. Aqui vemos o mais novo membro da manada. Esse filhote de elefante tem cerca de 2 semanas de idade. Como as crias das zebras, os filhotes de elefante conseguem ficar de pé e andar quase que imediatamente. Assim, eles têm mais vantagem contra os predadores e como os elefantes percorrem longas distâncias, eles não atrasam demais a manada. Os adultos da manada guiam seus protegidos até a próxima fonte de água. Os elefantes dependem muito de água e passam a maior parte da vida em poços ou à procura deles. Além disso, os elefantes se refrescam abanando as orelhas. Como faz muito calor na savana, os elefantes desenvolveram orelhas de grande superfície. Vamos acompanhar um banho matutino. Essas criaturas de longa vida têm cérebros grandes e são muito inteligentes. Daí a expressão ter memória de elefante. As vidas dos machos e fêmeas são muito diferentes. As fêmeas têm laços profundos entre si, além de cuidar da prole. Os machos, por outro lado, são mais independentes. Às vezes, eles chegam a abandonar o grupo e se juntar a outra manada de elefantes.
Essa fêmea saiu da água com uma boa camada de lama no dorso. Ela sabe que a lama protege do sol e também age como repelente de insetos. Ao longo do dia, em meio à vegetação da savana, diferentes espécies se deslocam continuamente. Aqui vemos um guepardo, um dos animais mais rápidos do mundo. Ele pode atingir a velocidade de 120 km por hora. Essa fêmea passa a maior parte do dia descansando e se escondendo do forte sol africano. Mas, ao contrário de outros felinos africanos, ela prefere caçar durante o dia também. Como você pode ver, o guepardo é um animal feito para correr. Ela tem um corpo longo e esguio que é extremamente leve para um animal do seu porte. E também tem patas compridas, uma coluna flexível e um rabo bem longo para ajudar no equilíbrio durante a caça. Testemunhar o nascer do sol na savana deve ser um dos espetáculos mais gloriosos na Terra. À medida que o sol se espalha pelos gramados, nós percebemos a quantidade de animais despertando para mais um dia emocionante. Um animal que sempre acorda cedo para procurar comida é a hiena malhada. Muita gente pensa que as hienas são apenas saprófagas e se alimentam dos cadáveres de animais mortos por outros predadores, como o guepardo ou o leopardo. Porém, recentemente descobrimos que as hienas malhadas matam até 95% dos alimentos que consomem. As hienas podem ser bastante ferozes e afugentar leopardos e até mesmo leoas para proteger sua comida. Há registros de ataques a seres humanos também. Essa é a hiena malhada. É a espécie de hiena mais sociável e mais habilidosa na caça. As hienas malhadas podem pesar até 75 quilos, proporcionando uma força bastante considerável. Essa paisagem romântica parece pacífica e silenciosa, mas é uma ilusão. Porque essa leoa está à procura da presa adequada. O que ela não sabe é que a refeição perfeita está além da colina. O búfalo africano é bem lento e não muito inteligente, de forma que pode ser facilmente caçado por predadores como os leões. Todos os animais nesse poço estão desfrutando da lama refrescante, inconscientes do perigo à espreita nos arredores da savana. Finalmente, a leoa localiza os búfalos depois que eles saem do poço. Os búfalos seguem seu caminho, mas um ou dois deles parecem nervosos. Eles devem sentir que estão sendo observados. O búfalo africano tem a chamada relação simbiótica com pequenos pássaros. O búfalo oferece comida aos pássaros em forma de insetos e, em troca, recebe um serviço de limpeza. De repente, a leoa e sua irmã entram em ação e perseguem a grande manada de búfalos. Os búfalos poderiam vencer as leoas se trabalhassem em equipe. Mas desta vez, eles escaparam. Os leões são animais muito sociáveis e vivem juntos em alcateias. Além de caçar e cuidar uns dos outros, eles passam boa parte do dia descansando. Assim, conservam energia e permanecem escondidos. Os leões crescem juntos e formam profundos laços de família e amizade. Hoje, as irmãs não conseguiram trazer comida para a alcateia. Então, esse leão vai ter que esperar um bom tempo até sua próxima refeição. Mas a África tem mais animais fascinantes para oferecer, como os babuínos. Os babuínos Chacma gostam de perambular pela savana em grupos para procurar alimentos.
Entre os babuínos, o status social de um membro pesa muito nas decisões sobre a comida. Os membros mais dominantes, normalmente machos alfa, lideram o resto do grupo e decidem aonde ir para procurar comida. Esse filhote está aproveitando a carona no dorso da mãe. Assim que os babuínos encontram um local adequado, eles começam a apresentar um comportamento coletivo de busca de alimentos para que todos comam a mesma quantidade. Babuínos Chacma vivem em grandes grupos chamados de bandos. Num bando, os babuínos machos e fêmeas formam o que pode ser chamado de amizade. Vamos observar esses babuínos interagindo entre si em cima dessa velha árvore como crianças no parquinho. Felizes e distraídos em sua brincadeira inocente, os macacos parecem esquecer que na savana sempre tem alguém sombriamente observando. Esses pássaros circulando nefastamente só podem indicar uma coisa: algo morreu. Esses saprófagos oportunistas se aglomeraram no local de uma morte para tentar obter comida grátis. A vítima é o búfalo africano, que foi morto pelas hienas. Essa imagem cruel e sanguinária é comum na selva africana. Aves saprófagas como o marabu e o abutre se reúnem no topo dessa árvore, esperando a sua vez de pegar um pouco de carne. Os marabus são basicamente aves pernaltas, mas nunca recusam uma refeição grátis. A saprofagia exige muito menos esforço e gasto de energia, então muitos animais aproveitam a oportunidade quando ela surge. A hiena faz o que pode para afugentar os abutres, sabendo que eles vão comer sua comida rapidamente. Mas os abutres são persistentes. Isso não é o bastante para afastá-los de uma refeição. A determinação dos abutres acaba valendo a pena. Enquanto as hienas se empanturram, os abutres se aglomeram na carcaça. Apesar de os marabus serem maiores que os abutres, eles perdem em questão de agressividade e força e são obrigados a ficar de fora e assistir. A savana está em silêncio sob o sol escaldante da tarde. Os gnus ainda estão migrando. Esses são gnus azuis e estão empreendendo uma longa e exaustiva migração durante a seca em busca de capim fresco para se alimentar. Durante a migração, os gnus podem ficar muito vulneráveis a predadores como os leopardos, guepardos, hienas malhadas e o astuto crocodilo do Nilo. Os gnus costumam se agrupar em grandes manadas quando há risco de ataques de predadores. Essa manada já foi vista por uma fêmea de leopardo em cima da árvore. Ela percebeu que um dos gnus está com a perna machucada. Isso vai facilitar muito a captura e morte do animal. A sua atitude muda instantaneamente de felina preguiçosa a assassina hábil e muito motivada. Ela desce rapidamente do local de vigilância até os arbustos. O leopardo se move de forma rápida e eficiente, pisando leve para evitar fazer barulho. Ela tenta ser discreta para não chamar a atenção do gnu. Os abutres sabem o que vai acontecer e se amontoam na esperança de uma refeição grátis. Ela permanece no capim alto, usando a pelagem para se camuflar ao máximo. Ela parte para o ataque e vai direto para o pescoço do gnu. Suas garras apertam a traqueia do gnu para sufocar o animal. Os abutres assistiram ao violento episódio e sabem que a refeição está a caminho.
O leopardo termina a caça carregando o gnu para o capim alto para escondê-lo de saprófagos e outros predadores. Os leopardos gostam de armazenar suas presas para poder comê-las durante um período prolongado. Às vezes, eles têm várias presas armazenadas ao mesmo tempo e revezam entre elas. Os leopardos têm que ter certeza de que as carcaças estão bem escondidas, já que, como acabamos de ver, nesse habitat há inúmeros saprófagos famintos e dispostos a comer qualquer coisa que encontrarem. Os elefantes foram obrigados a ir dos poços às planícies áridas para comer capim e outros vegetais. Um elefante africano adulto come entre 100 e 150 quilos de comida todo dia e passa cerca de 3/4 do seu tempo, dia e noite, comendo. Esse aí usa a tromba, que é incrivelmente ágil para arrancar o capim e levá-lo à boca. As trombas dos elefantes têm várias funções. Entre elas, cavar, descascar ou marcar árvores, limpar galhos e folhagens, e quando esses gigantes pacíficos são obrigados a proteger suas famílias, as trombas se tornam armas perigosas. Os elefantes têm um enorme controle das trombas. Essa ferramenta poderosa também permite que o elefante respire dentro da água, emita o característico e estrondoso barrido e tenha um tato aguçado. Mas o sentido mais vital nos elefantes é o olfato. Estima-se que o olfato do elefante seja 4 vezes mais sensível que o de um cão farejador. A seca pode ser um período cruel nas planícies africanas, e muitos animais morrem de desidratação ou falta de comida. Por isso, a migração é a única esperança de sobreviver. Os gnus finalmente concluíram sua longa migração em busca de capim fresco. Eles encontraram um bom poço para se hidratar depois da longa e seca caminhada. A extraordinária migração anual dos gnus é uma das 7 novas maravilhas do mundo. Em nenhum outro lugar há um movimento de animais tão imenso quanto a jornada dos gnus. Os gnus evoluíram para a época da migração coincidir com a estação anual das chuvas e crescimento do capim. Assim, os gnus estão sempre próximos de fontes de água. Enquanto os gnus saciam a sede, essa zebra socializa com os outros membros da manada. Alianças são valiosas nesse ambiente hostil. Como estão sempre com sede, as zebras não têm escolha a não ser enfrentar perigos como os crocodilos. Esse crocodilo fica imóvel na água para não ser visto. Mas desta vez, as zebras percebem sua presença e a manada consegue escapar com vida. Uma das zebras acabou de dar à luz uma nova vida. As zebras fêmeas amadurecem mais rápido que os machos da espécie. Elas já são capazes de se reproduzir aos 3 anos de idade, enquanto os machos não têm força suficiente para procriar antes dos 5 ou 6 anos. Assim como os cavalos, as crias de zebras conseguem ficar de pé e andar quase que imediatamente após o nascimento. Esse é um desenvolvimento evolutivo para que elas fiquem menos vulneráveis a predadores. Os filhotes nascem com as listras marrons e brancas, mas elas escurecem com o tempo. A cria nasce presa à placenta que às vezes a mãe come após o nascimento, já que ela é rica em nutrientes e sal necessários após o esforço do parto. A placenta também pode servir de banquete nutritivo para outros animais. Essas águias marrons foram as primeiras a ver o órgão rejeitado, mas não demora muito para outras aves se aproximarem. Esse abutre é maior que as águias, e ele sempre tem prioridade quando o assunto é comida. De repente, irrompe um frenesi alimentar em que cada vez mais aves tentam beliscar o almoço grátis. As águias que foram as primeiras a chegar são obrigadas a assistir de longe enquanto os abutres se empanturram. O filhote se aninha junto à mãe.
Esses abutres cruéis e desesperados são sua primeira experiência de vida nas planícies africanas. As zebras ficam perto das crias, instintivamente protegendo o mais novo membro da manada, que logo entenderá seu papel na hierarquia da fauna local. Vamos descobrir o que o filhote vê em seus primeiros momentos de vida. Mãe e filha caminham juntas pela primeira vez. A habilidade com a qual o filhote anda tão cedo é impressionante. A mãe leva a filha ao poço. Ela precisa desesperadamente de água depois da exaustão de dar à luz. Nenhum animal tem um pelo tão característico quanto o da zebra. Não há duas zebras exatamente iguais. Existem várias teorias diferentes que tentam explicar a razão de seu vistoso pelo listrado. Devido à sua singularidade, as listras ajudam as zebras a reconhecer umas às outras. Os desenhos também dificultam para os predadores identificar membros individuais da manada em fuga e distorcem a distância ao meio-dia. Para que a jornada seja mais segura, as zebras se juntam a grandes manadas de gnus. Essa gigantesca manada de gnus tem milhares de membros, cobrindo toda a planície até o horizonte. É tempo de dar cria na savana. Muitos animais têm novos filhotes. Os gnus continuam sua jornada em busca da próxima fonte de água. Mesmo na hora do descanso, os guepardos estão sempre de olho em presas potenciais. Os jovens felinos estão ofegantes para tentar se refrescar. Esses guepardos jovens ainda vivem e aprendem com as mães. A mãe traz presas feridas para ensinar os filhotes a caçar e matar até ter certeza de que podem se virar sozinhos. Depois de cerca de 18 meses, a mãe deixa os filhotes, que formam sua própria alcateia. 2 anos depois, as fêmeas deixam o grupo e os machos permanecem juntos, às vezes por toda a idade adulta. É difícil imaginar que esses filhotes peludos serão ágeis máquinas mortíferas daqui a 2 anos. Com a família para alimentar, ela está sempre à procura de presas. Mas não tem certeza se quer enfrentar a força de um gnu. Em vez disso, ela vê uma gazela de Thompson com um filhote. As gazelas são um dos pratos favoritos do guepardo. A mãe sabe que esse encontro pode resultar em morte. Então ela leva os filhotes junto para ensinar como se faz. As gazelas são animais extremamente atléticos e podem correr a velocidades de mais de 100 km por hora. Isso significa que elas têm boas chances contra os guepardos e escapam 50% das vezes. Porém, uma gazela com um filhote é muito mais vulnerável, já que a cria não consegue correr tão rápido quanto a mãe. O guepardo viu que o filhote se separou da mãe e então escolhe esse momento para partir para o rápido ataque. Sua velocidade incrível é nítida e ela alcança a gazela rapidamente. A gazela foge e se esquiva, mas o guepardo tem a vantagem na corrida, usando seu equilíbrio e reações rápidas para perseguir a gazela até que finalmente a captura. Não foi um grande desafio para o guepardo, mas os animais daqui não rejeitam alimento nenhum. Essa também será uma lição valiosa para os filhotes. Os pequenos guepardos terão que aprender muito com a mãe antes de tentar matar um animal sozinhos. Filhotes de guepardo, nesta fase da vida, têm um apetite insaciável, já que precisam de muita proteína, gordura e cálcio para crescer. Eles têm que comer a presa o mais rápido possível, e não por causa de pequenos saprófagos como abutres e marabus, mas por causa de predadores maiores como os leões que estão por perto. Mas aqui eles estão todos juntos, desfrutando em paz da refeição em família. A mãe deve ter certeza de que os filhotes se empanturraram com a presa, já que podem não ter outra refeição por um bom tempo. A África tem mais a oferecer.
Os javalis africanos também são muito comuns no Masai Mara. Esse javali é da família dos porcos. Eles não são exatamente animais territoriais, mas ocupam a chamada área vital, onde pastam em grupos chamados de varas. Eles têm uma técnica peculiar de alimentação, ajoelhar-se quando pastam. Eles são herbívoros, ou seja, se alimentam de capim, folhas, raízes e outras matérias orgânicas. Essa leoa viu um dos jovens javalis e, assim como o guepardo, sabe que os filhotes são mais fáceis de capturar que os adultos. Esse javali não vai ser suficiente para alimentar a alcateia, mas vai aumentar a energia dela para ajudá-la a providenciar a próxima refeição. De repente, seus instintos de caça são ativados. O jovem javali percebe o perigo e tenta fugir. Sua velocidade não se compara à da leoa, e ela o captura com facilidade. Apesar de ser uma presa pequena, as outras leoas da alcateia se juntam ao redor para beliscar. Porém, ela não parece querer dividir. Por respeito, elas deixam a leoa desfrutar da refeição em paz. Esses impalas machos estão desfrutando do capim fresco perto da água. Os machos se destacam devido aos longos chifres. As fêmeas, identificadas pela falta de chifres, não estão muito atrás, assistindo aos machos pastando. Mas quem são esses pastando com eles? As gazelas de Thompson, que nós vimos antes, são simpáticas às impalas. Isso significa que elas dividem o mesmo território e convivem em harmonia. Essas gazelas de Thompson estão no período do cio, que acontece anualmente ao final da estação chuvosa, quando estão em pleno condicionamento físico. Os machos lutam para afirmar sua dominância e para impressionar as fêmeas. Há um terceiro mamífero nesse grupo. Esses são os búbalos. Eles são parentes das gazelas e das impalas, que são todas parte da família dos bovídeos. Os búbalos são mamíferos bastante grandes. Os machos pesam cerca de 130 quilos e as fêmeas pesam cerca de 120 quilos. Os topes vistos aqui são mais atléticos do que parecem e podem correr a velocidades de 80 km por hora. Topes machos têm chifres e o tamanho dos chifres define seu status social na manada. Infelizmente, esse elegante descendente dos antílopes está ameaçado de extinção. Esperamos que esse pequeno filhote de top não seja vítima de um guepardo ou leopardo. Esse animal extraordinário é chamado de eland e se desloca em manadas de 10 a 30 membros. Além de sua pele singular aparência, o eland é capaz de deter o suor para conservar água. Isso é vital num ambiente em que a água é tão escassa. É espantoso pensar que esse grupo de bovídeos, juntamente com os elandes, consegue encontrar alimento suficiente na aridez da savana para sobreviver. Essa leoa, uma das muitas leoas da alcateia, não tem juba. Isso é um exemplo de dimorfismo sexual e significa que é muito fácil diferenciar o macho da fêmea. Mas essa leoa sempre foi a preferida do macho dominante. Os leões não têm uma época específica do ano para se acasalar, já que as leoas são poliestrais, ou seja, são capazes de procriar em qualquer período do ano. Esses dois se separam da alcateia com frequência para ficar a sós. Enquanto os dois leões se escondem no capim, os marabus e abutres famintos circulam por perto em busca de alimento. Uma alcateia de hienas matou outra presa, desta vez fora do campo de visão das aves. Hienas malhadas têm dentes afiados atrás dos pré-molares. Isso significa que elas podem caçar e matar presas vivas em vez de depender da saprofagia de animais já mortos. A esta altura, os desagradáveis marabus já farejaram a presa. Hienas são comedores vorazes e suas mandíbulas e sistema digestivo especializados permitem a absorção de nutrientes da pele e ossos. A hiena é capaz de comer a carcaça quase inteira, exceto pelo, chifres e cascos. Portanto,
Quando um grupo de hienas termina de comer, não sobra quase nenhum vestígio da carcaça. É mais fácil espantar 2 marabus ávidos do que abutres, e a hiena faz isso com facilidade. Aqui, chacais adultos voltam para a toca com seus filhotes. Enquanto criam seus filhotes, os chacais vivem em tocas camufladas de javalis. Em seu seguro refúgio subterrâneo, os chacais dormem tranquilos, protegidos contra predadores como leopardos e guepardos. A manada de zebras está se preparando para migrar. Várias manadas se juntaram para empreender a jornada. Esse crocodilo acha que encontrou o lugar perfeito para esperar a travessia das zebras e gnus. As zebras se juntaram aos gnus na beira do rio para atravessar. Um instinto deixa os animais relutantes a entrar na água. Desta vez, o crocodilo perdeu a oportunidade. A manada se afasta do rio por enquanto. Cerca de 110 dias se passaram desde que vimos os 2 leões sozinhos. Esse período é a média do tempo de gestação da leoa. Ela deu à luz a 2 filhotes, resultado do acasalamento. As leoas preferem dar à luz em áreas isoladas, longe da alcateia. Os filhotes são vulneráveis ao ataque de chacais, cobras, águias, leopardos e até mesmo de outros leões. Os filhotes de leão nascem cegos e não enxergam até uma semana após o nascimento. Os filhotes são totalmente indefesos nas primeiras semanas de vida, dependendo quase que completamente da mãe para sobreviver. Normalmente, a leoa não apresenta o filhote à alcateia antes que ele complete 6 ou 8 semanas de idade. Isso é para ela poder cuidar dele em segurança sem a intromissão de outros membros da alcateia. A mãe tenta levar os filhotes de um esconderijo a outro várias vezes por mês. Isso é para evitar a intensificação do cheiro, que poderia alertar animais predatórios quanto à sua localização. Ela pode transportar os filhotes carregando-os com a boca. Pode parecer doloroso, mas a pele da nuca dos filhotes é bem flexível e elástica. É assim que a mãe leva os filhotes carregando-os um por um de um esconderijo ao outro. Só 3 semanas depois, eles começam a andar. Diferentemente de outras espécies que vimos antes, como as zebras e elefantes, cujos filhotes conseguem andar quase que imediatamente após o nascimento. Isso é porque os filhotes de leão são mantidos na segurança de um esconderijo nas primeiras semanas de vida. Esses filhotes têm muitos desafios pela frente. Até 80% das crias de leões morrem antes de chegar à maturidade. Não foi só a leoa que encontrou um parceiro e deu à luz. A solitária fêmea do leopardo também precisa aumentar a população. Ela escolheu um parceiro e eles se dirigem ao capim alto. Como você pode ver, existe certo nível de dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea do leopardo, sendo que o macho é muito maior que a fêmea. Assim como os leões, os leopardos podem se acasalar o ano todo. As fêmeas ficam prenhes de 90 a 105 dias e elas gostam de dar à luz em cavernas ou árvores ocas. O casal de leopardos fica junto por vários dias durante o acasalamento e eles até caçam juntos. Enquanto estão sozinhos, eles se acasalam várias vezes por dia.
A manada de gnus e zebras ainda precisa atravessar o rio. A maior manada conhecida de gnus tem mais de 1 milhão de animais. Se fossem seres humanos, seria quase a população inteira de Manhattan. Porém, os membros dessa manada ainda estão se acumulando nas margens do rio. Depois de um tempo, algumas zebras corajosas dão os primeiros passos hesitantes dentro da rápida correnteza. Vemos imediatamente que a travessia do rio será muito perigosa para esses animais. Todo ano, 1,5 milhão de gnus empreendem uma longa jornada em busca de comida e água. E, infelizmente, estima-se que 250 mil animais não chegam ao seu destino. Então, as chances de sucumbir no caminho são muito altas. Cada vez mais animais se aglomeram na margem do rio e o cenário fica caótico. Apesar de parecer completamente desorganizado, aleatório e frenético, pesquisas recentes mostraram que grupos de animais que atravessam rios possuem inteligência coletiva, pela qual os animais trabalham em equipe para tentar superar obstáculos. A pressa com a qual esses animais atravessaram o rio criou um engarrafamento na margem oposta. Isso significa que alguns animais continuam presos no rio, vulneráveis. Os animais sentem segurança ao ver outros membros atravessando sem problemas. E cada vez mais gnus e zebras adentram a água. Porém, para alguns pode não ser tão simples quanto parece. Essa enorme aglomeração de animais não passou despercebida pelo crocodilo. Ele e seus amigos se reúnem mais à frente, esperando que algum animal em apuro se aproxime. A correnteza fica cada vez mais violenta e alguns animais correm o risco de serem arrastados rio abaixo. Alguns dos nadadores mais fracos do grupo começam a se debater e são arrastados para cada vez mais longe da margem oposta que estão tentando alcançar. As zebras e gnus terão que se esforçar muito para não serem levados pela corrente. Alguns animais, apesar de exaustos fisicamente, conseguem chegar ao outro lado pela margem mais estreita. Esse animal, infelizmente, não foi forte o bastante e é capturado pelos crocodilos. Esse gnu conseguiu atravessar o rio, mas depois acabou preso nas pedras da margem oposta, incapaz de subir. Os gnus se comunicam de forma visual, vocal e também pelo olfato. O berro de um macho pode ser ouvido a 2,5 km de distância. Os membros da manada usam secreções para guiar outros gnus durante a jornada. Assim, os nômades no fim da fila saberão em que direção ir. Como podemos ver aqui, nessa manada, nenhum animal é deixado para trás. Enquanto alguns dos últimos nômades ainda estão concluindo a travessia, a manada continua sua longa e árdua migração pela África. A ampla variedade de vida na África é nítida para qualquer um que tiver a sorte de observar. De gigantes animais aquáticos a felinos violentos em árvores e arbustos, perseguindo e matando suas presas,